Olá, meus amados e queridos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez compartilharmos da palavra de Deus. E esses dias que nós vivemos, nós estamos aprendendo que a nossa vida cristã, ela não se restringe a simplesmente um ritual todo domingo estarmos reunidos na igreja. Nós não podemos fazer isso neste momento. Infelizmente, nós estamos impedidos de comunitariamente nos reunirmos para adorarmos a Deus. Mas isso não nos impede de adorar a Deus. Isso não nos impede de meditar na palavra de Deus. Isso não nos impede de termos comunhão com Deus. Porque nós não somos pessoas presas a rituais. Nós não somos pessoas presas a espaços físicos ou templos. Nós somos pessoas presas à palavra de Deus. E nós temos a oportunidade de, no nosso lar, meditar na palavra de Deus através da live que é disponibilizada pela igreja na página da igreja no Facebook. E que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, todos vocês que estão neste momento recebendo esta mensagem da palavra de Deus. Há algum tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa um pouco mais madura, uma pessoa com um pouco mais de experiência de vida, e eu estava compartilhando da minha alegria naquele dia. E essa pessoa disse para mim que existem dias e dias. E eu entendi a mensagem. Existem dias que são maravilhosos. Existem dias que são inesquecíveis. Existem dias que nós queríamos que não acabassem nunca, de tão bom que eles são. Dias de alegria, de euforia, de entusiasmo, de conquista, de vitórias, de prosperidade, de bênçãos. Dias simplesmente maravilhosos. Mas como este irmão disse, existem dias e dias. Existem também os dias difíceis. E o importante, e por isso que nós precisamos ter este apreço pela palavra de Deus, independente da circunstância, independente se estamos no templo ou não, porque a palavra de Deus nos fala a respeito também do dia mau. Por isso eu quero convidá-los para que abram vossas Bíblias no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, no finalzinho desta carta, o último capítulo, capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Oremos. Deus amado e todo-poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Nós louvamos e bendizemos o teu nome também pela oportunidade de meditarmos agora na tua palavra. Deus, que os nossos corações, a nossa mente seja preparada pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos entender as verdades do Senhor a respeito deste texto que nós acabamos de ler. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos edifique, que o Senhor fale conosco, pois nós somos incapazes por nós mesmos, nós somos
dependentes da palavra do Senhor, e que o Senhor venha usar este teu servo, apesar de ser quem é, que está aqui à frente, como instrumento nas tuas mãos, para abençoar a tua igreja e o teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, neste texto existe uma expressão que, se nós prestarmos um pouco mais de atenção, ela vai nos chamar a atenção. A expressão dia mau. Essa expressão dia mau, contida aqui no texto que nós lemos, não se refere simplesmente a um período de 24 horas. Na verdade, esta expressão dia mau se refere a um tempo em que nós somos assolados pelo mal. O dia mau é dia de perplexidade. O dia mau é dia de medo. O dia mau é dia de trevas. O dia mau é dia de angústias. O dia mau é dia de preocupações. E esta expressão nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Por quê? Vivemos o dia mau. Todos os dias, infelizmente, mortes são anunciadas. Todos os dias, infelizmente, nós recebemos o relato de pessoas queridas que estão enfermas. E aqueles que não estão enfermos estão sofrendo com a pressão psicológica deste momento. O medo, a insegurança, as brigas políticas evidenciam o ambiente de tensão que nós estamos vivendo. E neste dia mau, se torna evidente, se torna claro, se torna nítido, vem à tona a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade e a nossa completa humanidade destituída de força. Porque por nós mesmos, nós já vimos que não temos condições de vencer esse dia mau. A Bíblia nos fala a respeito do dia mau. E a pergunta que eu faço neste momento é: nós estamos preparados para o dia mau? O texto bíblico que nós acabamos de ler sinaliza alguns aspectos que devem ser considerados no dia mau. Em primeiro lugar, o dia mau é uma realidade. O dia mau é uma realidade. O texto bíblico não está dizendo que ele eventualmente poderá acontecer. O texto bíblico não está nos dando aqui uma incerteza, dizendo que poderá ou não acontecer. O texto bíblico nos diz que ele certamente virá. O texto bíblico não nos fala aqui de probabilidade. O texto bíblico nos fala de realidade. O dia mau bate às portas. Assim nós lemos na Escritura Sagrada. Salmo 116, versos 3 e 4. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Observamos aqui que as figuras usadas pelos salmistas são figuras fortes. Laços de morte, angústias do inferno. O salmista está usando aqui metáforas simplesmente desesperadoras, porque ele estava vivendo o dia mau. No dia mau, o corpo, a mente
As emoções são envolvidas num turbilhão de realidades desanimadoras. E muitas vezes nós vemos o fim se aproximar. Mas nós não podemos fugir desta realidade, desta verdade. O dia mau é uma realidade. Mas um segundo aspecto que precisa ser considerado aqui neste texto. O dia mau é um tempo de tomar posição. O dia mau é um tempo de tomar posição. Eu não disse tomar decisão, eu disse tomar uma posição. Porque não é sábio tomarmos decisões quando nós estamos aí envolvidos num momento de dor. Porque quando nós tomamos decisões neste momento de dor, essas decisões podem nos trazer grandes prejuízos. O que o texto está nos falando aqui é de resistência e não de fuga. E isso nos traz à memória um ensino bíblico de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que afirma: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, posição, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O dia mau é uma realidade. Eu e você, nós não podemos correr, nós temos que enfrentá-lo. O dia mau é uma realidade. Eu e você, nós não podemos escapar, nós temos que confrontar. Tempos difíceis são tempos de posicionamento. Conforme nós lemos aqui no texto, no verso 13, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Uma outra versão nos diz, depois de terem feito de tudo. Ou seja, no dia mau, é tempo de tomar posição. E que posição é essa? Fique firme. Não corra, não desanime, não desespere, em frente. Nesses dias em que nós estamos enfrentando esta pandemia, nós estamos observando que muitas pessoas estão perdendo a calma. Não a saúde física, elas estão perdendo a saúde emocional. Estão perdendo a calma. E essas pessoas estão simplesmente se desesperando. Outras pessoas estão vivendo, de certa forma, em pânico. Mas o texto nos ensina, não mude a sua posição, fique firme. Por quê? Porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Um terceiro aspecto que nós podemos considerar aqui neste texto, sobre o dia mau. Terceiro lugar, só é possível vencer o dia mau usando as armaduras de Deus. A única forma de vencermos o dia mau é usando as armaduras de Deus. Muitas vitórias, elas são alcançadas antes mesmo da batalha começar. Sendo assim, não devemos esperar o dia mau para nos prepararmos. Nós precisamos das armaduras de Deus antecipadamente. Nós não precisamos esperar a enfermidade ou o luto bater à porta da nossa casa para nós buscarmos a Deus, para nós nos humilharmos diante de Deus, para nós nos voltarmos para Deus, para nós decidirmos, entregarmos de fato a nossa vida a Deus. Todas as pessoas esperam um milagre, mas poucas pessoas se posicionam com as armaduras de Deus para enfrentar as lutas da vida. E por causa desta ausência de prevenção, muitos perdem a esperança e se desesperam quando chega o dia mau. Imagine o corpo humano.
Hoje, mais do que nunca, nós estamos ouvindo aí discussões a respeito do corpo humano, e fala sobre esta pandemia, epidemiologia, vírus, contaminação e etc. E quais são as pessoas mais susceptíveis às graves consequências deste vírus? São as pessoas cujos organismos estão vulneráveis, são aquelas pessoas que estão enfermas. Então este vírus, ele vem de uma forma devastadora sobre essas pessoas doentes e frágeis. E desta forma, o mal, ele também se torna devastador para aquelas pessoas que se encontram sem a armadura apropriada de Deus para o seu povo. Ou seja, esta realidade que nós estamos vivendo, ela vai ser de fato devastadora para aquelas pessoas que estão distantes de Deus. Aquelas pessoas que não estão com a armadura de Deus, aquelas pessoas que não estão buscando a palavra de Deus, aquelas pessoas que, por causa da pandemia, eu estou distanciando de Deus, essas pessoas não estão usando as armaduras corretas, e sem essa armadura, nós não temos condições de vencer o dia mau. E se você quiser saber sobre a armadura de Deus, é esta, aqui a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quais são as armas que nós temos lutado? Quais são as armas que nós estamos usando nesses dias maus? E uma quarta observação, um quarto aspecto a respeito do dia mau. Os dias são maus, mas Deus é bom. Os dias são maus, mas Deus é bom. O dia mau, por pior que seja, ele não tem a palavra final, ele não tem o poder definitivo, por causa da suficiência do poder de Deus. O Salmo 139, versos 7 a 12, afirma: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há abismo tão profundo que Deus não possa visitar. Não há dor tão aguda que Deus não possa penetrar. Não há enfermidade tão grave que o céu não possa curar. E outro aspecto fundamental deste texto é que ele não nos dá, não cria falsa esperança sobre nossas possibilidades.
O texto nos fala das possibilidades de Deus. Nós não podemos enfrentar e vencer o dia mau com as nossas próprias forças. Nós não venceremos esses dias de trevas com força pessoal, mas com o poder de Deus. O poder vem de Deus, a capacitação vem de Deus, as armas são de Deus, a vitória quem concede é Deus. Muitas vezes nós enfrentamos dores profundas e angustiantes. Mas nós sabemos que mesmo enfrentando dores, angústias profundas, o bom e supremo pastor está conosco. Ainda que nós andemos pelo vale escuro da sombra da morte, Deus ainda assim não retira de nós a sua bondade e misericórdia. Deus não deixa de estar conosco. E o salmista Davi, no Salmo 23, verso 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, igreja, chegou a hora de verdadeiramente crermos nessas palavras e não apenas recitá-las com os nossos lábios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Podemos claramente dizer que nós estamos vivendo o dia mau. E conforme nós vimos, o dia mau é uma realidade. O dia mau é um tempo de tomar posição. O dia mau só pode ser vencido com as armaduras de Deus. Os dias são maus, mas Deus é bom. E eu encerro essa mensagem fazendo um convite para você. Eu quero convidar você agora a pensar na cruz de Cristo e no Evangelho. No significado da cruz de Cristo e do Evangelho nesses dias. A cruz, ela representa o lugar mais desolador da história. Aquele era um dia mau. Porque o melhor de todos os filhos que a humanidade viu, ele foi condenado num tribunal de mentira e estava sendo cruelmente crucificado. Ali na cruz estava refletido a dor, a humilhação e o abandono de Deus. Mas naquele lugar, naquele momento de caos absoluto, naquele momento de total desatino, fica evidente a manifestação da graça de Deus. Ali na cruz, o Senhor Jesus derrama seu sangue. Ali na cruz, o Senhor Jesus satisfaz a ira de Deus. Ali na cruz, o Senhor Jesus esmaga a cabeça da serpente. E ali na cruz, o Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. E aquele dia mau, aquele dia de trevas, aquele dia se tornou dia de redenção. E o Evangelho chama isso de graça. O dia mau é uma realidade, mas a graça de Deus também. E a graça de Deus excede toda dor e todo sofrimento. E o meu desejo e a minha oração, ao finalizar esta mensagem, é que Deus dê à igreja graça para testemunharmos neste tempo de crise. Testemunharmos para que muitas vidas que estão distantes de Deus possam ter um tempo de reflexão. Possam também entender a fragilidade da vida e possam também retornar
para Deus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. De fato, os dias são maus. O dia mau é uma realidade inquestionável. Uma realidade dura, cruel, difícil que nós estamos vivendo, Pai. Mas nesse dia mau, é o momento de nós nos mantermos firmes no caminho do Senhor, na confiança na palavra do Senhor, entendendo que esse dia só pode ser vencido com as armaduras do Senhor, Pai. Pois é do Senhor que vem a vitória, é do Senhor que vem o consolo, o conforto, as forças, o vigor, a cura e a salvação, Pai. Os dias são maus, mas o Senhor é bom, Pai. Os dias são maus, mas a graça do Senhor excede a todo o sofrimento e a dor que nós enfrentamos nesses dias, Pai. E agora eu peço pela sua igreja, que ela seja firme e vigorosa no seu testemunho nesses dias, Pai. Para que aquelas pessoas que estão distantes do Senhor possam refletir, possam entender a fragilidade de suas vidas e possam retornar para o Senhor. E se existe aqueles também que são da igreja do Senhor, que estão distantes do Senhor, e pelo desejo próprio do coração, talvez este dia mau seja apenas um meio pelo qual se afasta do Senhor, Pai, faça com que estes também se voltem para o Senhor, Pai. Que tenham forças para se voltar para o Senhor, pois é somente no Senhor que nós teremos vitória nesse dia mau. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Não esqueça dessa verdade, meus queridos e amados. Os dias são maus. Esta é uma realidade. Sim, mas a graça de Deus, ela excede toda dor e todo sofrimento. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Cristo Jesus.